Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 e o pré-jogo, afinal de contas, nesta segunda-feira, que dia para ter um clássico, hein? Santos e São Paulo e Santos no Morumbi a partir das 8 da noite. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também no Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Isatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, lá no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça o trabalho também nas redes sociais. Está chegando agora aqui no canal 10, então eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like, que também é importante para o nosso trabalho ser mais reconhecido. Não esquece de ativar o sininho para receber sempre as notificações de um vídeo novo que está chegando, e se quiser também torne-se membro do canal. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o Santos vai jogar depois de toda a rodada do Campeonato Brasileiro ter sido finalizada. Palmeiras e Flamengo já tinham feito o jogo dessa rodada anteriormente, eles atuaram pela Copa do Brasil no final de semana, e o Santos hoje está em quarto lugar na tabela, né? Entrará em campo com o quarto lugar da tabela do campeonato, com 7 pontos, à frente do próprio São Paulo, né? Que tem 4, se vencer o São Paulo vai aos mesmos 7, mas tem muito time com 7 pontos, né? O Curitiba, que venceu o Fluminense de virada por 3-2, o Cuiabá, o Internacional e o Avaí. A questão é que o Santos tem, na sua quarta colocação, o número de gols marcados de 5, né? Outras equipes têm mais gols marcados que o Santos. Quem tem 8 pontos, por exemplo, se o Santos empatar, o Bragantino tem 8 gols pró e 5 de saldo, ou seja, se o Santos empatar, ele fica com um saldo inferior e aí se mantém atrás do Bragantino, mas passa o Atlético Mineiro, porque o Atlético tem saldo de 3, o Santos tem saldo de 4. Portanto, o empate coloca o Santos no terceiro lugar da tabela do campeonato. Claro que se vencer, volta a liderar, porque vai a 10 pontos. Ultrapassa o Corinthians, que venceu na Bacia das Almas o Fortaleza e que tem 9 pontos na tabela. Agora, se o Santos perder, dependendo de quanto perder, né, tem aqui questão de saldo de gol e gol marcado. Curitiba tem saldo 3, se o Santos perder de 1-0, o saldo do Santos cai, mas o Curitiba tem 9 gols marcados, o Santos só 5, o Santos perderia a posição. Não perderia porque o Cuiabá tem só 3 gols pró e 1 gol de saldo, então não perderia a posição para o Cuiabá. O Avaí tem saldo negativo, o Internacional tem saldo 0, então assim, se perder de 1-0, o Santos vai para quinto lugar, se empatar vai para terceiro, e se vencer mantém ou volta à primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Ou seja, empatando ou vencendo, o importante é que o Santos seguiria lá na parte de cima da tabela. O problema é como fazer isso jogando fora de casa e contra um adversário como o São Paulo, né? Claro que não vai ser a Edna que vai apitar a partida, e claro que eu espero que o árbitro de vídeo funcione de forma decente, né? E não como foi aqui na Vila Belmiro, aquela desfaçatez, aquela sem vergonhice que foi o árbitro de vídeo aqui em 3 pênaltis não dados, né? Só 2 admitidos pela Federação Paulista de Futebol. Então, a CBF, que andou mandando embora aí um grupo lá de comes e dormes da comissão de arbitragem, gente que eu nem sabia que estava lá e ganhava para fazer sabe Deus o que, né? Eu espero que a arbitragem seja correta e que não tenha a interferência que teve no Campeonato Paulista, o jogo Santos e São Paulo e Santos. De toda maneira, independentemente da questão da arbitragem, é o que eu estava falando, o Santos precisa ter outro comportamento, né? A gente fez uma live aqui no sábado falando do ônibus estacionado. Será que o Santos só vai se defender contra o São Paulo? Se jogar 90 minutos só lá atrás, vai ser amassado, vai ser pressionado, e nem esse cidadão que está aqui atrás, o João Paulo, vai conseguir resolver, porque ele segurou o que foi possível contra o Curitiba na Copa do Brasil, mas teve uma hora que não aguentou e tomou o gol, o Santos foi vazado e perdeu aquela partida, né?
Então, assim, eu imagino até que por uma questão de característica, o Bustos não vai partir com tudo para cima do São Paulo. Ele vai defender, mas eu imagino que ele pense na importância de ter um contra-ataque efetivo, e para isso eu acho que ele vai pôr o Lucas Braga no jogo, né? Só acho um erro ele colocar o Lucas Braga na ponta direita. Ele vai trocar simplesmente o Ângelo pelo Lucas Braga. Não acho que seria o correto. O correto seria o Lucas Braga entrar no lugar do Júlio. Aliás, eu já tenho falado isso nos meus últimos vídeos, nas mídias onde eu participo, né? Lucas Braga daquele lado e o Lucas Barbosa na função do Ângelo. Você ganha um jogador de fundo, que vai ao fundo, que é o Lucas Braga, e ganha um Lucas Barbosa que recompõe com muita força e que tem um chute de fora da área excelente e que tem estatura, pode ajudar no jogo aéreo, tem presença de área. Eu iria com esta formação. O Marcos Leonardo volta, não faz o menor sentido, ele não está no time titular, e aí imagino também que o Léo Batistão, que foi preservado, né, contra a equipe do União La Calera, entrou só alguns minutos, ele vá para o jogo desde o início, né? E aí na cabeça de área, se tudo der certo, é Rodrigo Fernandes e Zanocelo, mas eu não duvidaria que ele possa fazer alguma coisa diferente, botar o Sandri, não sei, tirar o Zanocelo e pôr o Sandri. O sistema defensivo vai ser aquele mesmo. Mas é aquilo, ele pode trocar o Zanocelo pelo Sandri, ele pode pôr o Batistão, pode pôr o Lucas Barbosa, pode colocar o Lucas Braga, mas se o time não tiver uma postura de agredir o adversário, vai ficar difícil, né? Esse sistema de jogo que ele usa, esse 4-4-2 que vira 4-2-4, não tem funcionado fora da Vila Belmiro, né? E sei lá, se ele talvez não tivesse que surpreender a todos com um time diferente, né? Com 3 caras no meio de campo, ou 4 efetivamente, 4 jogadores de meio de campo, e aí você ter 2 homens de frente com mais liberdade, sei lá. O que eu sei é que o Bustos, ele, ao contrário do que muita gente imagina, fala, você está torcendo contra o Bustos, deixa ele trabalhar, se cair é pior. Eu também acho que se cair é pior, também acho que se trocar de treinador é pior. Por isso que eu tenho falado alguns ditados, né? Um deles é: quem avisa amigo é. Ele precisa dar um jeito de fazer o Santos jogar um pouco de futebol fora de casa, porque isso dificilmente acontece, né? Acho que contra o Fluminense, que ele tentou um 4-3-1-2, foi o jogo em que o time menos sofreu na defesa. O Fluminense teve um domínio, teve algumas chances, o Santos quase não atacou, mas o Santos não sofreu um sufoco, né? Como em outras partidas, como foi no primeiro tempo contra o Curitiba, como foi na própria Sul-Americana, nos jogos que fez fora de casa, enfim. Eu acho que ele precisa arrumar um jeito desse time continuar tentando um acerto defensivo, mas tendo alternativa para sair para o jogo, né? Ter velocidade para contra-atacar e finalizar contra o gol do São Paulo. O Rogério Ceni não vai estar em campo, né? Não vai estar ali do lado, vai ser o auxiliar técnico dele, francês, que vai dirigir a equipe, né? Coisa chique, coisa fina, né? O Rogério está suspenso, aí não sei se vale, né? Porque o Santos jamais venceu um time treinado pelo Rogério Ceni, então pode ser que seja uma boa para quebrar o tabu, né? Como ele não vai estar aí na beira do gramado, né? Quebra o tabu, mas não quebra ao mesmo tempo e tal. Enfim, o que interessa é ganhar com tabu ou sem tabu. Ou, na pior das hipóteses, empatar, porque se empatar, como eu já expliquei aqui, o time não volta à liderança, mas fica em terceiro lugar na tabela, e é um resultado fora de casa, não é de todo ruim você trazer um ponto de fora de casa numa competição que exige regularidade. O Campeonato Brasileiro é assim, né? Ele exige das equipes regularidade. Claro que você vai empatar em casa também, eventualmente vai perder, então vai ter que ganhar fora em algum momento, né? O Santos depois tem o Cuiabá na Vila, tem uma sequência aí complicada, tem Palmeiras na Vila também, acho que tem o Goiás fora, e eu vi o jogo do Goiás contra o Atlético Mineiro, e o próprio Goiás e Palmeiras, e o Goiás lá na Serrinha, o estádio onde eles estão jogando em Goiânia, é difícil,
O Goiás corre pra caramba, né? O Apodi é o termômetro da equipe. Eu estou até me adiantando aqui falando de coisas do futuro. Então o Santos vai ter dificuldade nesse jogo fora. Aliás, saiu até um calendário, né? O calendário desse mês de maio. E muita gente está dizendo que esse calendário de maio é o que vai determinar a sequência ou não do trabalho do Bustos. Né? Eu estou aqui dizendo que sou contra, né, a queda do treinador, porque afinal de contas, ficar trocando de técnico a cada 3, 4 meses não é das melhores ideias, né? Isso é um complicador. Mas a gente tem que olhar para o futuro próximo e ver que a situação do Bustos exige aqui alguma, né? Estou vendo aqui no Diário do Peixe a tal da tabela, né? Da sequência de jogos do mês de maio, né? Aliás, o pessoal do Diário do Peixe está de parabéns que colocou aqui até os jogos do Sub-20, jogos do feminino. O Santos joga nesta segunda-feira contra o São Paulo no Morumbi. Na quinta-feira, 9h30 da noite, contra a Universidade Católica pela Sul-Americana, lá no Atahualpa. Aí no domingo na Vila, às 6 da tarde, Dia das Mães, Santos e Curitiba, dia 8, perdão. Aí no dia 12, que é uma quinta-feira, 9h30 da noite, também na Vila contra o Curitiba. Aí como tem uma sequência de jogos em casa, depois do jogo contra o Goiás, né? Porque no dia 15 pega o Goiás, 7 da noite. Cadê? Tá aqui. No domingo, 7 da noite, Goiás e Santos, tá certo? No dia 18, uma quarta-feira, é o União La Calera na Vila, 9h30. Aí sai de Santos, mas é mando do Santos, né? Pega o Ceará na Arena Barueri, é um sábado, 18h30. Aí pega o Banfield na Vila na terça-feira, dia 24, 7h15 da noite. E fecha essa sequência do mês de maio contra o Palmeiras, também na Vila, num domingo, 4 da tarde, dia 29. Aí tem aqui os jogos das Sereias e tal. Tem o jogo do Sub-20, esse aqui interessa muito, porque a expectativa para ver o Miguel Terceiros em campo é grande. Já é esta semana, no dia 4 de maio, contra a Portuguesa Santista e Eurico Moura, 3 da tarde. Aí vai ter um jogo no CT Rei Pelé, no dia 8 do outro domingo, que também é domingo, Dia das Mães, né? 3 da tarde. Bacana, né? Dá para fazer uma jornada dupla. O cara vai ver o Sub-20 às 3 da tarde e depois corre para a Vila para ver o Santos e Cuiabá. Enfim, e aí que tem os jogos do Sub-17, Sub-15, a Cereja, está lá no Diário do Peixe. Vejam lá esta sequência de partidas. Então, olha só, eu estou falando aqui de uma sequência em casa para o professor Fabiano Bustos dos próximos jogos. O Santos vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos como mandante. 6 jogos como mandante agora em maio. 5 na Vila e 1 lá na Arena Barueri. E sai para pegar São Paulo, Católica, Goiás e acabou. 3 jogos. 3 jogos fora, 6 em casa. Então, 6 jogos em casa, o time só está ganhando em casa, é para consolidar a sequência do trabalho do Fabiano Bustos. Mas que isso possa começar já nesta segunda-feira contra o São Paulo, que vai vir para cima, que é um time que tem talentos, tem jogadores perigosos, jogadores rápidos. O Santos vai ter que ter muita concentração, muita consciência e, repito, defender bem, mas atacar. Não dá para ficar o tempo todo só lá atrás não, porque isso pode ser realmente bastante complicado. Então, esse time que eu citei aqui é o que eu imagino que possa jogar, o que eu gostaria que fosse, né, o que eu penso ser o ideal. Mas, nesta segunda-feira, 11h30 da manhã, a gente vai ter o Esporte em Destaque pela Boc News TV e provavelmente a gente tenha um desenho aí do time mais certo de entrar em campo no Clássico das 8, então a gente vai esquentar também o jogo nesta segunda-feira lá no Esporte em Destaque pela Boc News TV. Produtor, tempo? 14 minutos. Dito isso, então eu vou fechando este vídeo. Então, repito, tem Esporte em Destaque nesta segunda 11h30, que eu estou lá no pré-jogo, do pós-jogo, perdão, do Esporte por Esporte, assim que a partida terminar.
estou lá no EP Rádio, né, na transmissão via internet pelo YouTube, do Esporte por Esporte. Terminando lá, corro para cá para fazer o nosso pós-jogo de Santos e São Paulo, tá certo? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.